E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Annaly Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a escrita de diários. Este hábito que eu mantenho há algum tempo, que certamente faz parte da minha experiência e vivência como escritora. Então bora comigo para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá para o vídeo de hoje com esse tema muito interessante, eu espero que assim seja para vocês também, que é a escrita de diários. Me conte ali embaixo nos comentários se você mantém esse hábito ou se você já o teve em algum momento da sua vida, o que você acha, se você já considerou ao menos, né, escrever diários, e assim a gente troca ideias sobre o assunto. Já cheguei a comentar um pouquinho sobre essa minha experiência com os diários lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, vou deixar meu arroba aqui. E eu sempre pensei em trazer pra cá, pra aprofundar até, né? Como eu gosto de fazer essa experiência, esse hábito tão importante pra mim e que se tornou importante muito recentemente. Também me veio a ideia de trazer pra cá porque eu li este livro aqui, O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Eu cheguei a comentar com vocês, mostrei nos meus vídeos, que é uma espécie de guia, assim, né? De criatividade. Trata, assim, da escrita e da criação artística como um todo, e também com atividades muito interessantes, semanais e tudo mais. E uma dessas atividades era de manter um caderno de escrita matinal. Então, a Julia Cameron sugere que a gente tenha este caderno para a gente escrever todas as manhãs 3 páginas, pelo menos. Então, você tem que escrever, nem seja assim, não tem nada para falar, não tem nada para falar, por 3 páginas, sabe? Essa é a ideia dela. E aí, com a leitura deste livro, eu retomei o hábito da escrita diária, porque em 2018 eu ganhei este caderno aqui, mais especificamente no dia 14 de dezembro, decidi começar a escrever um diário. Eu tava num processo de muitas mudanças na minha vida, eu tinha acabado de deixar a redação e eu estava me preparando para escrever o meu romance, O Domingo, que tá aqui atrás de mim. Um processo, assim, bem angustiante, né? Ao mesmo tempo com muitas expectativas, também de muito medo e solidão, várias coisas, porque eu estava passando, né? Decidi tentar a escrita de diários. E eu fui escrevendo, só que eu não mantinha, assim, essa frequência, sabe? Eu escrevi um dia ou outro, quando acontecia alguma coisa mais importante ou que mexia mais comigo, porque o diário na minha vida tem muito esse papel, entre aspas, né? Esse aspecto de ser um processo terapêutico. Não substitui a terapia, tá, gente? Não substitui, mas é muito terapêutico. Me ajuda a elaborar os meus sentimentos, as minhas reflexões, aquilo porque eu estou passando e, enfim, porque pela língua escrita, pela elaboração com a língua escrita, eu vou entendendo aquilo que eu tô pensando e muitas vezes eu não acho que estou pensando e aparece no diário. É muito incrível. Então, eu comecei, mas era isso. Eu escrevia de outro, só umas coisas assim, mais aleatórias. Tanto é que neste caderno aqui tem escritos de 2018 até, eu acho que 2021. É isso mesmo, até agosto de 2021. Porque era isso, eu não escrevia todos os dias e também porque em 2020, no primeiro ano da pandemia, eu me perdi completamente, né? Como acho que a maioria de nós. Eu deixei de escrever, eu escrevi só 1 ou 2 dias. Assim que eu terminei de ler O Caminho do Artista e preencher 2 cadernos, né, só com essas escritas matinais, eu voltei então a essa escrita diária, às vezes, né, claro, pulando um dia ou outro, mas com mais frequência e, sim, bastante frequência. Tanto é que só nesse ano eu já escrevi esses 2 e tô num terceiro que eu esqueci de pegar. Mas enfim, me fez voltar a ver essas escritas para além de um processo terapêutico, mas como este espaço e tempo que eu consegui trabalhar a linguagem, descrever, ter este tempo, sabe? Este tempo e espaço para mim, e tá muito relacionada à criação também. Porque, gente, criar é um processo que nos exige, né? E é muito difícil, eu acho que eu pelo menos tenho essa dificuldade de tempo, de tranquilidade, enquanto a gente tá até fazendo às vezes atividades manuais ou atividades repetitivas, tipo banho, lavar louça. São momentos muito especiais para criação, né, para criatividade. Eu, pelo menos, gente, tomar um banho é excelente. Demanda esse tempo de tranquilidade mental, de até uma limpeza mental, assim, eu sinto isso, sabe? Tipo, esse respiro mental. E o diário acaba sendo um trabalho nesse sentido, de transpor aquilo que está na
superfície do meu eu, tipo, que tá às vezes numa urgência, e começar, tipo, limpando isso, tirando da frente, sabe, essas pequenas coisinhas do dia a dia, as pequenas chateações, enfim, essas questões muito cotidianas que todo mundo sabe que a gente enfrenta. Depois da escrita me encontrava assim livre, e aí, quem sabe, né, podia viver um dia um pouco mais interessante e quem sabe criativo. E eu comecei a ver o diário nessa perspectiva também. Mas eu também pensei em trazer este vídeo aqui porque recentemente eu li este livro, que é O Observador no Escritório, Carlos Drummond de Andrade, né, meu querido. E este é um livro em que há trechos do diário do Drummond. Drummond escreveu o diário por 30 anos. Chegou lá, né, nos finalmente da década de 70, Drummond já lá com seus 70 e tantos anos e tudo mais, simplesmente foi tirando aquelas partes que ele considerou assim relevantes socialmente, politicamente e artisticamente falando, e deixou apenas essas páginas, e de resto ele picotou e jogou tudo fora, né? O que é um dó. Eu fiquei morrendo de dó quando eu li isso, e aí ficou apenas ali, sei lá, 200 páginas de 30 anos de vida, sabe, do autor, assim, quem dera poder ter contato com mais coisas, mas o que tem aqui já é bem interessante, bem importante. Mas o que me levou a pensar, né, sobre este vídeo foi esse trecho aqui, primeiro, também que ele coloca, que ele escreve assim: durante anos, como tanta gente, mantive um diário e, como tanta gente, acabei por abandoná-lo. Ao lado de anotações pessoais, registrava nele com frequência irregular fatos políticos e literários que me interessassem. Uma seleção desses registros foi publicada no Jornal do Brasil em 1980-1981. Reunindo-os em livro, acrescentei-lhes outros até agora inéditos. Se os leitores encontrarem nestas páginas o eco de um tempo abolido, terei resgatado a minha nostalgia e fornecido matéria para a conversa de pessoas velhas e novas. Interessante, né? Amei. E é muito... Gente, eu não vou resenhar este livro, eu não sei se eu vou chegar a fazer um vídeo sobre ele, mas é muito interessante, assim, sabe? Porque é exatamente isso que ele escreve aqui. A gente tem contato com registros que fazem parte da nossa história, pelo olhar dele, de processos políticos, muitos e conturbados, né? Porque começa ali no Estado Novo, e ele era super crítico, né, ao governo do Getúlio e tudo mais, aquela tensão, né, de uma ditadura, e ele dentro do governo do Capanema, ali do ministério, quando ele sai, e dos movimentos de intelectuais e artistas, dos encontros que ele teve com Luiz Carlos Prestes, que é maravilhoso, e também essas vivências dele, né, com escritores, com Guimarães, Clarice, Manuel Bandeira principalmente, Murilo Mendes, Rodrigo F. de Andrade, com Portinari e Oswald de Andrade, um grande elenco que aparece por aqui. E eu fiquei pensando, né, poxa, mas o Drummond foi lá e jogou fora. E ele questionou este hábito dele, né? Ele não falou exatamente isso, né? Mas eu tô meio que traduzindo, um pouco dramatizando. Mas ele falou assim, podia ter despachado essas horas que eu fiquei escrevendo um diário para escrever coisas publicáveis, algo assim. Eu fiquei me questionando, né? Falei, puxa, mas o Drummond falou isso, mas o Drummond acabou jogando fora, será, né? Realmente uma experiência, um hábito que a gente pode manter ou não, que pode ser bom ou não, sei lá, depende de cada pessoa, mas pra mim faz todo o sentido de manter, né, este hábito, e até pra minha memória. Eu não sei se em algum momento do futuro eu vou pegar e ler esses diários. Eu já peguei, por exemplo, esse caderno mais antigo e li alguns dias, sim. Eu vim me buscar aqui. Esses tempos atrás me deu curiosidade de saber, por exemplo, como que eu estava nesse processo anterior à escrita do domingo. E depois que eu publiquei tudo mais, eu falei, nossa, tipo, que maluco, né? Eu me lembro quando eu tava escrevendo, eu desci um dia pra piscina ali do prédio e tal, e comecei a escrever esse diário, eu tava muito angustiada, eu lembro disso, e aí eu fui resgatar no diário, né, e eu não sei se num futuro eu vou fazer isso, mas eu acho que seja, né, interessante. E uma coisa que é curiosa é que no domingo, né, uma das personagens, que é a Sofia, ela está grávida e ela começa a escrever um diário resgatando suas memórias em relação à sua infância e tudo mais, e memórias familiares,
né, a memória do pai dela, que já morreu, para que o filho dela, que se chamará Homero, possa ter contato com esta que ela foi ou que ela pensou ser, né, ou que ela escreveu ser. Uma tentativa de preencher um vazio que ela sente em relação à própria história, aos ocos da história dela, que de alguma maneira ela tenta, nesta escrita, nessa elaboração, né, pela linguagem escrita, meio que reafirma a sua própria existência, que é isso, né, nós somos seres de linguagem. Este encontro comigo e com a minha própria existência, para além das questões de ser escritora e querer treinar, entre aspas, estar em contato com a língua, que é muito importante, né, inclusive depois, né, neste período que eu passei, estou passando de pós-domingo, de publicação do domingo e de tentativa e começar a escrever outras coisas, né, nem que sejam coisas que são descartáveis, todo esse processo até agora, este luto que eu vivi, vivência muito forte do domingo, né, nascido, os diários foram muito importantes para isso, né, para esse entendimento e tudo mais, e para minha libertação, que eu fui trabalhando todo este processo pelo diário. Assim, basicamente o diário foi o meu momento e meu lugar de escrita em mais ou menos um ano, né? O lugar que eu consegui escrever alguma coisa, né? Então é muito interessante. Se você me der essa liberdade, eu super indico, recomendo. Para mim é muito importante, eu vejo assim, e muito interessante, né? Não sei se eu vou dar uma de Drummond daqui 30 anos e de repente jogar tudo isso fora, mas eu sei que no meu presente, assim, na minha vivência, tanto como escritora quanto como uma mulher, ser humano, né, pra mim tem sido muito importante, e eu, quem sabe, seja algo que te ajude também, né, na sua vida, na sua rotina, mesmo que você não escreva, e se você quiser escrever, quem sabe, seja um começo, né, uma maneira de você até entender melhor por quê e o que você quer escrever. Então é isso, gente, o vídeo de hoje é este, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu joinha, porque é muito importante para mim que o YouTube entenda que este vídeo foi interessante e relevante para você. E claro, espero vocês ali nos comentários pra gente bater aquele papo gostoso. Vejo vocês num próximo vídeo, um beijo grande e até!